mesmo, né? Fechou. Né? Mais um motivo para você ir pra... Gostei. Gente, agora sim! Boa noite de novo. Eu estou recebendo mais uma vez aqui, sexta-feira, foi sexta, foi quinta, né? Quinta, tentei fazer a live com Dulce Amorim e não consegui. Aí você vai me perguntar, por que Dulce Amorim? Porque é Dulce Cleide, mas agora é Dulce. A gente resolveu chamar ela de Dulce Amorim. Fica até mais bonitinho, né? Pequenininho assim. Estou recebendo em minha casa com muita honra a deputada estadual, uma das melhores deputadas estaduais deste Pernambuco, Dulce Cleide Amorim. Boa noite, Dulce Cleide. Boa noite, Calbi. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelas redes sociais, né? Pelo canal aqui de Calbi. E por que Dulce? Na realidade, minha mãe me colocou 3 nomes, né? Maria, Dulce, Cleide. E aí, Dulce Cleide termina sendo um nome muito complicado para as pessoas pronunciarem tudo. Ela dá uma pausa, né? Dulce Cleide. É, justamente. E nisso é Dulciclé, é Dulcineia, é igual a minha mulher. Minha mulher é Shirley, né? Chamam Shirley, Charlene, Charlotte, Charley, é complicado. Pronto. E como meu nome justamente foi em origem a parteira da minha mãe, Dona Dulce de Rajada, não é? Então a gente analisou, por que não deixar Dulce? Só Dulce, porque é um nome mais fácil de chamar. É, mas bem mais fácil. É pequenininho, né? Então é Você melhor. tá gostando dessa ideia, né? Tô gostando, porque o Dulce é doce, né? Doce de afrango, de rajada. De rajada, de dormente. A gente faz aquela mistura. Eu vi os outdoors e eu fiquei muito contente. Uma bela ideia, sabe? Parabenizando Petrolina pelos 25 anos, 125 anos. E aquele fundo que usaram, fundo branco atrás, com as letras garrafais azuis, com um pontinho vermelho, ficou muito bacana. Parabenizar quem fez a arte, que eu não sei quem fez, né? Deve ser uma pessoa boa. Foi Daniel e Lohan. Daniel, fantástico, Daniel Cruz. Daniel Cruz, meu amigo, né? Manda um abraço aí pra ele, que deve estar nos assistindo agora. Gente boa, assim, meu amigo, nos tornamos amigos e é uma pessoa muito inteligente também. É verdade. Dulce Cleide, projetos, eu quero falar sobre Compesa, a parte social da Compesa. Recentemente o Congresso, a Câmara dos Deputados, votou um projeto, se não me engano foi de Eduardo da Fonte, ou foi de outro deputado lá em Brasília, falando sobre as pequenas cidades que têm que fazer contrato, renovar os contratos com as empresas que são fornecedoras desse serviço. E aí inclui a Compesa. E aqui teve uma licitação, o prefeito Miguel Coelho não gostou dessa onda. Inclusive os deputados, vocês já votaram o primeiro passo para que se renove esses contratos. Como é que está essa coisa? Na realidade, é o novo marco, não é? Do saneamento, né? Saneamento e do abastecimento de água. Nesse novo marco, ele está relacionado à lei federal, que se eu não me engano é a 1207, eu não me lembro agora aqui. Eu me lembro da estadual, que é a 1445, não é? Sim. Então, a 1445 aqui no estado é apenas uma adequação, né, à lei federal, certo? E o que é importante nisso? É porque essa lei, ela adequa onde a questão do sistema de saneamento não é para chegar só aos grandes centros, mas também aos vilarejos, mas também aos lugares mais distantes. Inclusive, a Secretaria de Infraestrutura, a qual a Compesa está no guarda-chuva, eles já estão fazendo esse estudo geral em Pernambuco, justamente para favorecer as pessoas até da zona rural. Sim, né? Sim. E é importante, então, essa questão da Compesa é porque a gente vive um momento muito crítico, Rajada mesmo hoje, eu recebi várias ligações que está sem água, né? A gente fica até sem entender um pouco, porque estoura e não sei o que e tal. E eu pego muito no pé de Marcelo, né, que é o gerente aqui regional, para saber o porquê de não dessa regularização, né? E dormente, então, eu estive lá no sábado, eu fui à convenção lá de Josimara e Socorrinha. Você está apoiando ela, né? Sim. E aí, quando chego lá, mais reclamação contra a Compesa, porque são 30 dias sem água, né? Então, é um processo assim que a gente termina sem entender o porquê dessa ida dessa água para Rajada, o porquê que se falta tanto. Mas eu tenho sempre conversado com o Marcelo, a gente sempre tem
visto essa questão, e eu acho que é uma coisa que tem que se pegar muito sério mesmo, fazer uma vistoria geral, porque as pessoas do interior estão passando sede, né? Sim, sim. Hoje mesmo quem me ligou foi uma pessoa da zona rural, da região ali de Baixa Grande, Satisfeito, que tem uma criança, né, tem um adolescente, aliás, um adolescente não, já é um adulto que precisa fazer um tratamento e precisa de muita higiene nesse tratamento. E ele reclamando que está sem água, a tia desesperada, porque como é que faz isso, né? Então, tem esses gargalos todos na Compesa, isso é fato, né? A gente percebe esse problema todo. Mas a gente percebe a querer resolver, né, os investimentos que a Compesa tem feito. Sim. E essa questão de municipalizar, né, o sistema de abastecimento de água, o problema vai ser justamente quem vai investir, quem vai fazer o trabalho social hoje que a Compesa faz. Vamos dizer, eu falei aqui do interior, né, de Baixa Grande, eu falei aqui de Satisfeito. Como é que a água vai chegar a essas localidades? Como é que a água vai chegar aos locais, às cidades pequenas, não é? Então, esse projeto, na realidade, esse marco do novo saneamento, o novo marco do saneamento, ele vem também proteger essas questões, porque, por exemplo, Pernambuco hoje, nós temos menos de 20% das cidades de Pernambuco que são superavitárias. As demais são deficitárias. Quando ela fala superavitárias e deficitárias, existem cidades como Petrolina, que tem um grande montante de dinheiro recebido aqui pela população, da população. Mas cidades como Santa Maria, por exemplo, né? Cidades como Afrânio, que é uma área de sequeiro, que é uma área de 100%. sequeiro, e é muito pequeno o dinheiro que é investido lá na Compesa. Então a Compesa pega esse dinheiro nessas cidades grandes e investe nas pequenas. Isso. É um trabalho social. É um trabalho social, e sem falar que essas extensões de adutoras também, né? Então, se você hoje for ver o interior, muitos lugares já tem um sistema de adutoras, né, que abastecem aquilo, mesmo com esses gargalos todos de falta de água, mas todo mundo quer essa rede, mesmo com esses gargalos, porque não tem de jeito nenhum, não é? É claro que ainda falta muito a cumprir. E esse novo marco também não só vê a questão do saneamento, mas vê também a questão do abastecimento de água. Interessante. Então, é interessante porque evita que essa questão de querer fazer politicagem justamente com abastecimento de água e tudo. Eu acredito que tem que ser feito, vamos dizer, quando o Odaci esteve na prefeitura, o que foi que ele fez? Tinha problema? Tinha. Chamou a Compesa a responsabilidade. Isso. Vem cá, vamos fazer aqui um contrato, não é? E vamos aqui adequar aqui o que é que a Compesa precisa fazer. E nos 2 anos de mandato de Odaci, para você ter ideia, nunca tinha sido pago a água das escolas, essas coisas todas, das redes públicas. O Odaci colocou em dias, está entendendo? Colocou em dias e a Compesa trabalhou muito bem. Então, o que precisamos fazer é justamente os trabalhos de cooperação técnicas de ambas as partes. Né? Eu vejo que a Compesa está com os braços atados aqui em Petrolina por causa dessa discussão e essas judicializações que chegaram, né? Isso. Agora, me diga com muita franqueza, vocês aprovando esse projeto lá, esse projeto de lei, acessa esse negócio de municipalizar a Compesa? Olha, eu preciso ver, porque foi agora, na quinta-feira a gente vai votar uma emenda, certo? Constituição. Eu não sei o que é que diz essa emenda, ainda não olhei. Aí eu preciso ver, mas eu acredito que se não cessar 100%, mas vai dar uma boa freada. Vai dar uma boa freada. Vai dar uma boa freada. Isso é bom para Pernambuco, dessas freadas nesses prefeitos, incluindo daqui também? Veja só, eu sou contra a privatização. O máximo, vamos dizer, se um prefeito acha que a Compesa não está contente, o máximo que ele pode fazer é tomar para a prefeitura administrar. Mas privatizar é outra história, totalmente diferente. Porque, na verdade, o que Petrolina quer é privatizar. Privatizar. Então, a gente não pode... Eu sou contra totalmente. Você vê, a Vale do Rio Doce, quando foi privatizada, em um ano ela se pagou. Não é? Então, essa nova política neoliberal, eu não concordo. Privatização não é só dinheiro. É só dinheiro e outra coisa. Ah, porque não dá certo? Não dá certo? Por que não dá certo? Então está sendo mal administrado. Né? Então a gente vê que essa questão de querer vender, qual o interesse de querer vender? Você, quando tem um bem, você só vende ele se for um jeito, não é necessário. Se for uma grande dificuldade. Justamente. Né? E um bem público é pior ainda, porque, veja só, passa prefeito, entra prefeito, sai prefeito, mas esse bem público continua. Não é? Então, eu acho complicada essa questão de privatização.
O que eu acredito que o que está faltando realmente é um diálogo entre prefeitura e Compesa, que eu acho que tem que ir para cima mesmo. Cada um tem que assumir sua responsabilidade. Agora, chamar simplesmente, privatizar e o povo que se dane, aí não dá certo. É complicado. É complicado porque a gente não pode... Eu sei que Petrolina em peso hoje é contra a Compesa e tudo, mas precisa se avaliar que a privatização ela é amarga. Ela é amarga. É doloroso. E é caminho sem volta. É caminho sem volta. Caminho sem volta. E quando eu parto desse pressuposto, desses 2 anos de administração de Odaci, eu vejo que o que falta realmente é diálogo e querer fazer. Porque no início da gestão do atual prefeito, por que a Compesa ia bem? Por que a Compesa ia bem? Eles não eram do mesmo grupo? Isso. Concorda comigo? Concordo. E por que depois, porque brigou, porque rachou e a Compesa virou vilã? Então, a gente precisa avaliar o que é que tem por trás das críticas. Dos interesses, né? Ou talvez interesses particulares, né? Justamente. Então, interesses particulares. Tudo isso a gente precisa avaliar, porque você vê a questão da PPP, né? A questão dali do Pontal. Foi um desastre quando ela foi justamente para a empresa, né? E se tornou um desastre ainda quando foi para a licitação. Por quê? Porque muita gente que tinha condição teve acesso a um lote e as pessoas que eram nativos da região não tiveram. Os agricultores familiares. Os agricultores familiares, porque eu acredito num negócio desse quando há uma negociação. Inclusive houve uma grita geral, porque o nome da família todinha do prefeito, cunhados dele e outros mais, estavam todos adentrando dentro do manancial onde era dos agricultores familiares. Pois é, eu não consigo entender, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Mas qual é a minha crítica maior? Sim. Se você vai desapropriar, né, um agricultor da área de sequeiro, porque vai passar o canal do sertão ou qualquer outra coisa, o que é que tem que ser feito? Chamar o agricultor e dizer, olha, a gente não tem como, a gente vai pegar a sua terra aqui, beleza, vai comprar a sua terra, mas vamos deixar você aqui com 4, 6 hectares, que dá para você viver da agricultura familiar aqui tranquilo. Porque esse agricultor, ele vendendo a terra, ele vem fazer o que aqui nas periferias se ele não sabe fazer nada aqui na periferia? Claro se ele aprendeu a só cuidar de solo, a só cuidar de animal, vai se perder, né? Vai se perder e vai trazer os filhos que terminam se envolvendo no mundo das drogas, e isso continua nesse ciclo vicioso de droga, de perdição de jovens aí nas áreas periféricas. E a gente não pode fazer isso. Na realidade, o que a gente tem observado? Que as pessoas, quando ela tem sua terra, eles têm ali de cuidar. E existe o sentimento de pertencimento também. O sentimento da pessoa dizer assim, eu saí daqui, aqui eu quero. Aqui é minha terra. Aqui é minha terra. Sexta-feira eu tive uma reunião com as senhoras, que é da Baixa do Tatu. Baixa do Tatu, onde Baixa fica? do Tatu. É uma associação que fica aqui nas redondezas de Petrolina. Mas elas têm um projeto belíssimo, que é da questão do beneficiamento da polpa de umbu, né? E aí pedindo ajuda e elas me contando assim, quando Dona Paulina me falou do projeto, como elas começaram para construir o prédio, tudo assim, pegarem prédio. E elas construíram o prédio? Elas construíram o prédio, está em fase já de acabamento. Então, mas assim, a luta que foi. E aí trouxeram uma jovem com elas. E elas disseram, olha, a mãe não pode vir, mas eu disse, ela vai, porque ela precisa aprender a fazer essas reuniões, a cobrar das pessoas. Porque o que a gente quer dos nossos jovens é que eles saiam para estudar, mas que eles voltem. É o sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencimento, justamente. Exatamente. E você quer outra coisa, vamos dizer, a gente casa, sai de casa, né? Mas quando a gente refere a nossa casa, a gente diz o quê? Lá em casa. Lá em casa. É um palavreado. É o pertencimento, né? É o pertencimento. Quando eu vou pra casa da minha mãe, eu vou lá em casa. Justamente. Lá em casa. Lá em casa. Por quê? Porque aquilo ali é nosso também. Você tá entendendo? E a gente precisa justamente ajudar a esses agricultores, a essas pessoas a continuar nos seus lugares de origem. Porque as grandes cidades não suportam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Então isso quer dizer que você tem um sentimento de pertencimento arrasada? Eu tenho um sentimento de pertencimento. Eu fui criada na região de Afrânio. Mesmo? Fui lá em Barreirinho, fui criada lá em Barreirinho. Quando vai lá, mata a saudade. E eu louvo a Deus porque meu irmão voltou e tá na casa que a gente foi criada. Que legal. Agora, eu sempre digo pra ele, a casa não é sua, a casa é nossa. Lá em casa. Lá em casa. Mas assim, eu fico feliz porque não existe coisa mais dolorosa do que você ver o lugar que você foi criado abandonado. É verdade. Então, você me emociona muito falando isso, porque esse sentimento de pertencimento
faz parte do nosso... Nós somos sertanejos, a gente sente isso. É por isso, talvez, que você tem cara de periferia. Você não tem cara de dondoca. De verdade. Nunca dei Eu pra tô isso. falando, você tem... Não é, Carol? Ela não tem cara de dondoca, não. Não tem cara. Engraçado, Odaci também. Eu perguntei agora há pouco a Jackson Rosé do Iatiá, que estava aqui, que eles são homens bonitos, né? Eu falei assim, vocês não têm medo das pessoas ligarem isso, vocês serem bonitões, terem seus carrões, a elite? Eu não posso fazer essa pergunta para você, porque ninguém vai ligar a elite. Pois é, até porque, veja só, eu sou povão, eu venho do povão, você tá entendendo? Você, o sentimento de pertencimento Justamente. é povão. É povão, a gente assim, vamos dizer assim, outro dia eu cheguei numa casa, a pessoa, a questão disse, minha filha, eu quero feijão, farinha e ovo. Feijão, farinha e ovo. Você come isso? Eu digo, eu amo o quê? Tu gosta? Gosto, amo, É tá mesmo? entendendo? Então, são coisas assim que a gente vai pra região, assim, chega nas casas e tudo, e não precisa preparar nada rebuscado. Aham. Não precisa preparar nada, um prato especial. Não, Você não tem isso, não? não tenho isso, não tenho isso. A gente. E minhas filhas também não têm. É sério, Raquel sério, não Ruth e tem. Rebeca não tem Não isso. tem, né? Tem uma característica das minhas 3 filhas, elas não tomam sopa em casa, mas na casa dos outros elas tomam. Eu nunca entendi o porquê que a sopa do lado de casa tinha esse defeito para elas não tomarem, tá entendendo? Pouco Mas sal, pouco corante. lá quando era pequena e rajada, Rebeca, saía lá de casa para tomar sopa na casa de tia Dete, com a vizinha lá. Entendeu? Então, assim, quando as minhas filhas chegarem em qualquer lugar, inclusive Ruth e Rebeca, não comem carne. Aham. Então elas comem verdura, feijão, arroz e pronto, e um ovo, uma coisa assim. Tá entendendo? Então, a simplicidade de saber, é claro que elas gostam também de comida rebuscada, mas elas também, o que elas comem mesmo, gostam de comer mesmo, é a típica comida brasileira, principalmente nordestina. Que legal, velho. Olha que coisa boa, né? Por isso você não tem essa cara de dondoca, né? Pois é. Como é que está a sua relação com a periferia de Petrolina? Você tem andado, Tem. apesar de você estar lá em Recife direto na Alep, mas agora com a campanha chegando, e óbvio, ela, esposa de Odaci Amorim, vai ajudá-lo nessa campanha. Você tem andado na periferia? Como é que você tem visto essa periferia? Está muito sofrida, talvez. Calbi, o que mais me deixa indignada, assim, é o sentimento, às vezes, das pessoas quanto à saúde. Né? Sabe? Você vê muita gente precisando de cirurgias eletivas que não tem. No caso de uma esterectomia, pessoas que estão com sangramento, mulheres que estão com sangramento. Principalmente as mulheres, né? Justamente. Então, são vários problemas de saúde e você às vezes fica sem saber como fazer, porque no seu município não oferece isso. Sei. Não é? Então, como é que faz? Como é que vai? Ah, pode levar uma mulher dessa para Recife? Como é que faz? Então, é o clamor que eu tenho sentido, certo? Das pessoas nesse sentido, é a questão da saúde. Outra coisa, que também a gente sente uma certa indignação das pessoas, é a questão de por que o centro recebe o melhor asfalto e o asfalto que a gente recebe nem bem é concluído e já está precisando de uma reforma. Sim. Tá entendendo? Então, são coisas que você vê... Isso é complicado, porque as pessoas se sentem tratadas diferente. E não é para ser assim. Há um modo desigual, então, de tratar as duas cidades? Porque As duas agora cidades. A gente tem duas, né? Justamente. É do lado de cá e a do lado de lá. E aí? E aí que a gente precisa dar um freio de arrumação nisso. Você paga imposto. Vamos dizer, o da cidade do lado de lá paga imposto, o da cidade do lado de cá também E talvez eu pague imposto. mais. Pois é. Então a gente tem que parar de ter vamos dizer assim, um olhar diferenciado, né? Pessoas são pessoas, elas precisam ser cuidadas independente de onde elas estão. Outra coisa, por exemplo, zona rural, eu tenho andado também na zona rural. Sofrida, né? Sofrida, as estradas muito ruins, falta de investimento, quer dizer, como é que pode, como aquilo que eu falei inicialmente, como é que o agricultor vai querer permanecer, certo, em uma localidade que para ele chegar é ruim a estrada? Como é que ele vai escoar a produção dele? Como é que ele vai escoar a produção?
Outra área também que eu tenho visitado, as áreas irrigadas. As estradas estão horríveis. Sem contar que não tem água tratada. Tá entendendo? Não tem água tratada e no acordo que o Odaci firmou com a Compesa em 2007, 2008, o acordo era justamente esse, a Compesa tratar a água das agrovilas. Tá entendendo? E por que que isso não foi cobrado? Por que que Porque isso não não aconteceu? não isso? aconteceu, né? Por quê? Então, veja, são essas coisas que a gente vive se perguntando e o porquê. Por exemplo, para mim, política, campanha política, ela é até o dia da eleição. Depois do dia da eleição, todo mundo tem que desmontar os palanques E é trabalho. e trabalho para o povo, independente de onde seja e de onde esteja. Uhum. Tá entendendo? Porque a gente não pode, o povo sofre muito com isso. A gente tá vendo agora a inflação, né? É. A questão do arroz aumentou. Nossa, O óleo. arroz tá de R$6, gente. 6! Como é que Olha, fica? 6,20! E óleo ainda está sendo determinada a quantidade de óleo que você pode levar para casa, de litro Pois de óleo, né? é. Então, Tá complicado, não tá tá? complicado. E existem alguns economistas que estão muito pessimistas, porque diz que a inflação pode ir para 8, 9. 8,9. Tu já imaginou uma 7, inflação? 8, 9. Você já imaginou uma inflação aqui dessa? A gente vai voltar ao tempo do quê? Da URV? A inflação galopante? Galopante? É que a gente comprava um pão de R$1 num dia e outro dia gera 2. Gera 2. Então são essas coisas. Aí você, em outro contraponto, você vê, o salário mínimo aumentou quanto? R$43. Você percebe como a gente está vivendo uma contradição dentro do país tremenda e muita gente não quer ver. Vamos dizer, quem ganha um salário mínimo, que fazia a feira um ano atrás, ele faz a mesma feira hoje? Não. Não faz. Não faz. Não faz. Não tem a mínima condição. Então são essas coisas. Aí você veja, se a saúde não vai bem, se às vezes quando você precisa de um médico, você tem que pagar uma consulta, tem que pagar um exame, o que resta para essas pessoas? Não resta. Você está entendendo? Não resta. Do ciclismo não resta. Até porque o povo brasileiro, nosso povo sertanejo, sofre mais ainda. Eu quero me ater a um assunto que hoje foi repercussão nacional. Tá? Eu vou perguntar a você. Antes, porém, me diga o que você vai fazer de diferente nessa campanha do que vocês não fizeram na outra. Quais são os conselhos para a Odaci Amorim que você tem dado? Olha, hoje a gente foi dada uma entrevista de imprensa, tá? E o que eu disse hoje, tanto para o Odaci como para Vinícius, foi que olhasse para as pessoas como pessoas sem distinção. Vinícius é o candidato a vice no Isso. PT, viu? Pelo PSOL. E disse, tem que realmente conversar com as pessoas, tem que ir a campo. E outra coisa, e sempre com a verdade. Eu não tolero mentiras. Eu não tolero essa Você questão. não mente? Não. Mentira. Não gosto de mentira de forma alguma. É mesmo disso mesmo. E lá em casa, assim, eduquei minhas filhas a mesma coisa, dizer, olha, às vezes eu digo, olha, por mais que você saiba que eu vou me retar, que eu vou ficar brava, Eu acho massa. tá entendendo? Mas venham sempre com a verdade. Lula um dia disse uma frase que eu achei interessante, concordo plenamente com ele. Ele disse o seguinte, que o ruim da danada da mentira é que você sempre tem que estar inventando outra para cobrir a outra. Tá entendendo? E na realidade... É um freio sem medida, né? É um freio sem medida. Então, por que mentir, né? Por que essa questão de... Então, é melhor, por mais que você perca, achar que vai perder alguma coisa, mas a verdade, ela sempre predomina, não é? E essa questão, como eu te falei, a nossa cidade, as pessoas precisam serem cuidadas, precisam ser cuidadas. Eu sei que as obras, a infraestrutura, ela é importantíssima, claro que é. Mas a saúde, para mim, é a mola mestre. Sim, por quê? indubitavelmente. Se você está com saúde, você consegue ir atrás do trabalho, você consegue ir atrás de outras conquistas. Mas se você não está bem de saúde, do que adianta? Pois é, e a minha pergunta continua sobre o que você não faria igual o que você fez na outra eleição para prefeito? Olha... Porque você, desculpa dizer, tá? Você é mais política do que o Odaci. Sou nada. É sim, mulher. Oxe, não tem nem conversa. Minha gente, eu tô falando sério, viu, minha gente? Ela consegue ser mais política do que o Odaci. Consegue. O que você faria diferente? Ela ficou vermelha, mas tudo bem. Não. Veja só, eu acho que a questão política esse ano, o grande gargalo nosso é justamente esse freio de arrumação aí de chegar às pessoas, que é o que a gente gosta de fazer, não é?
Então, na campanha passada, a gente teve como ir às ruas, teve como chegar às pessoas. E esse ano, o maior contato vai ser por redes sociais. Exato. Né? E aí, a conversa olho no olho, ela tem outra história. Ela tem outro impacto, tá entendendo? Uhum. É diferente, vamos dizer, eu pegar um telefone, ligar para Calbi e falar uma informação, que eu chegar para Calbi e falar olho no olho olhando. É diferente demais. É diferente. É. Então, bem assim é quando você chega para um eleitor para pedir voto, tá entendendo? Que ela, vamos dizer, a gente vive um contexto de uma pandemia, vive um contexto onde as pessoas estão desacreditadas de política, tá entendendo? E vive um contexto que a gente vê as periferias abandonadas. Você já imaginou o que é são isso? universos, né, de problemas. Isso. Né? E dentro de tudo isso, as pessoas estão trancadas dentro de casa porque tem medo de pegar o coronavírus e justamente ficar com problemas de saúde. Exatamente. E aí, veja... Complicado, muito complicada a situação. Essa é uma eleição que a gente tem que realmente repensar passo por passo, porque a gente não tem que pensar só na gente, mas a gente tem que pensar também na pessoa que está lá do outro lado. É, né? Complicado. Agora, vocês dois, você tem na frente, e agora com o Vinícius, uma dificuldade tremenda. E eu vou falar como jornalista que sou. A imprensa nacional, a grande mídia, massacrou o PT, tendo como carro-chefe o presidente da República, que disse que o PT era o demônio, que disse que o PT era um partido antidemocrático, que veio para assolar o Brasil, colocou todas as culpas do mundo em Lula, disse que Lula era vagabundo, que não sei o quê, papapá. Enfim, colocaram o PT numa berlinda e muita gente passou a odiar o PT. Como é que vocês vão fazer para mostrar que o PT não é isso? Um dia ela me falou, gente, que o PT tem evangélicos dentro. Ela falou assim, eu disse, ué, e o PT tem grupo de evangélicos? Claro que tem, claro que tem. E aí, óbvio, para mim não era surpresa. Mas tem muita gente que acha que dentro do PT só tem demoníacos, só tem pessoas do mal. Como é o PT? Quem é o PT? Na realidade, o PT é um partido heterogêneo. Ele representa todas as classes sociais. Né? Tem várias nuances, né? Tem várias nuances. Então, veja, o que as pessoas muitas vezes não entendem, porque o PT só é, vamos dizer, só é LGBT. Não é verdade que o PT só é LGBT. Agora, o PT, ele respeita as escolhas das pessoas, né? Ele respeita. Todo mundo acha que o PT só tem gay, só tem lésbica, isso, né? Isso. E às vezes não respeitam por causa disso. E esquecem que a essência do PT é o trabalhador. Famílias dentro, famílias. E o trabalhador é a essência. Você está entendendo? Então, veja, o PT ele é um partido diferente que a gente discute tudo. Eu estou aqui agora nessa entrevista, mas tem uma reunião da executiva estadual que está rolando ali para discutir justamente sobre eleições. Então, todas as coisas a gente discute. Há uma semana atrás eu tive uma reunião com o núcleo de evangélicos, que a nossa coordenadora geral é Benedita da Silva. Você olha que Benedita foi governadora do Rio, não é? E dentro dessa... Uma experiência larga. Isso, dentro dessa questão aí, desse lamaçal que é do Rio, de governadores presos, prefeito, essa coisa toda. Secretário, vice foi preso e tudo mais. Benedita, graças a Deus, nunca apareceu uma denúncia contra ela. Uma. Ela sempre foi muito exemplo. Muito exemplo. Então, você observa. Agora, o que é que as pessoas às vezes esquecem? A Globo, ela cumpriu uma tarefa, que foi marginalizar Lula e o PT. Moro também, você percebe que ele veio com essa parcialidade. Com a mesma parcialidade. Com a mesma parcialidade. E hoje, Lula está se livrando de todos esses processos. E provando que Moro já estava errado em tudo. Justamente, né? Aí, quando fala do presidente, gente, eu fico assim, eu às vezes paro e digo, meu Deus, na minha visão, fatos são mais do que palavras. Contra fatos não há argumentos. Justamente. Né? Mas eu já começo a ter dúvida nisso. Por quê? Porque olha os dois candidatos que foram para o segundo turno, Bolsonaro e Haddad. Haddad namorou com a primeira namorada, casou e ainda hoje é casado com essa mesma. Bolsonaro é a terceira mulher. Tá? Aí vamos para outro ponto. Haddad é uma pessoa meiga, doce, que respeita todo mundo.
Bolsonaro disse Homofóbico. isso, além de ser homofóbico, mas ele ainda tem a questão, ele é, vamos dizer, ele é antifeminismo. É. Quando eu digo Ele é grosso. Ele é grosso quando ele diz que ele teve 3 filhos e uma foi acidente. É. E ele falou para uma repórter que só não estuprava ela porque ela era feia. Pois é, então. Não merecia. Não, outra coisa. Porque o PT roubou. Minha gente, pra quem é que tá mais enrolado com corrupção, a não quem que não seja com a família Bolsonaro? Então, percebe o engodo que as coisas estão envoltas, tá entendendo? E que realmente a gente não sabe onde vai parar. Você, como evangélica, como é que você vê esse sentimento, o sentimento? Porque os evangélicos são, em sua grande maioria, são apaixonados por Bolsonaro. Como é que você vê isso? Eu não consigo entender. Há uma distopia aí da coisa. Eu também não consigo bem entender essa questão. Porque, veja, nós evangélicos não somos a favor do armamento. Eu, particularmente, como deputada, teria direito a ter um porte de arma. Não quero. Eu como jornalista também. Pois é. Mas eu não quero. Justamente. Eu não quero. Aí Bolsonaro fez uma campanha Com a arminha. com a arminha, né? A primeira discrepância que eu acho. Segundo, a pessoa de Bolsonaro, tá entendendo? A questão da mulher, a questão, você percebe que ele não respeita a mulher. E para um evangélico que realmente se preza, a mulher é os 50% do homem que ele tem que tratá-la bem. Eu acho que minha mulher é meu 70%. Pois é. Então, assim, eu não entendo o porquê dessa onda Bolsonaro. Eu acho que foi uma onda que veio, que pegou e que as pessoas não conseguiram outra coisa. Eu acho que não se repete não, né? Rapaz, eu espero que não, porque assim, olha... E ele cresceu nas pesquisas agora, né? Pois é, cresceu. Cresceu, mas por que ele cresceu? Justamente pela falta de politização das pessoas. Né? Eu acho que você tem razão quando você fala disso. Por quê? Analise uma coisa, o auxílio emergencial foi o que fez Bolsonaro crescer. Agora veja, no auxílio emergencial, Bolsonaro queria que fosse R$200. Paulo Guedes foi lá e sugeriu R$200. A esquerda, né, principalmente o partido PT e tudo, queria que fosse R$1.200. Aliás, fosse um salário mínimo, né? Então, naquela discussão, todos chegaram a um consenso de R$600. Os deputados precisam assim, vai ser 500. Bolsonaro disse, não, vai ser 600. Para dizer que era melhor do que todo mundo. Pois é. Somos a história, né? Pois é, mas, veja só, ele não queria que esse auxílio fosse desse valor. Ele já falou que não vai ter mais auxílio. Pronto. Segundo ponto, a gente teve agora a votação do Fundeb, né? Paulo Guedes foi lá dizendo que é Fundeb, é o Fundo de Manutenção do Ensino Básico. Né? Inclusive ainda precisam ser votadas as PLs que não foi votada ainda. Pois é, mas qual foi a novidade do governo Bolsonaro? Qual foi a novidade? Paulo Guedes foi lá e disse que a parte do Fundeb tinha que ser tirada para o social. Ou seja, já estava curta o dinheiro da educação, né? E agora vai ter que tirar o social. Aí agora tirar para o social. Pegou uma briga com todo mundo. Ainda bem que a deputada Dorinha, que é do Democrata, isso. Só que é professora, então ela abraçou também a briga da classe e foram várias discussões aí com vários sindicatos. Você está entendendo? E realmente conseguiu se aprovar o Fundeb, agora não é mais, vamos dizer assim, temporário, como foi. Na Constituição. Agora é constitucional, né? Ele agora não tem mais validade, ele agora é constitucional. E se conseguiu, é claro que não foi aprovado como a gente gostaria que fosse, mas houve aí um aumento aí no sentido de ser paulatino aí durante até 2026. 2026, até 2026 tem que ser 30% do orçamento para o Fundeb. Isso mesmo. Então, quer dizer, houve esse ganho, mas a gente perdeu muito. Por que a gente já perdeu muito? Eu não sei se você lembra da Emenda Constitucional 95, Sim. Que foi justamente aquela que freou os investimentos na saúde e na educação. Exatamente, eu lembro demais disso. Pois é, quer dizer, como é que saúde e educação vão ter menos investimentos e não vai nascer mais menino, não vai... Como é que vai ser essa conta? É umas viagens assim que eu acho... É viagem mesmo. Aí são essas coisas que a gente não consegue entender. Aí outra coisa também que às vezes me deixa triste, sabe? No mundo da política. A gente viu aí que o governo Bolsonaro, ele deu 40 milhões de emendas para deputados que votassem a favor de projetos dele.
né? 40 milhões é muito dinheiro. 40 milhões. Mas em troca de quê? Em troca de nada. Em troca dos nossos direitos. Claro, em Fabinho. troca de nada. Para ele e para nós, nos lascamos de vez. E aí as pessoas não conseguem entender, porque para as pessoas o que vale muitas vezes é o palpável. O que imediato, chega ali, né? O imediato. É. Não é? Então, são assim, questões assim, eu confesso para você que eu não gosto de fazer crítica por fazer. Eu não gosto. Isso para mim é regra. Mas Bolsonaro não tem como não criticar, porque ele dá panos para as mangas. Cada dia que passa ele chega com uma novidade. Sempre uma novidade ruim. Inclusive agora, Celso de Mello disse que ele vai ter que ir para a polícia depor, porque ele não é testemunha, ele é réu no processo. E aí já estão fazendo maior confabulações para ele não ir, mas ele vai ter que ir. Pronto, um ponto agora que você tocou que eu gostaria de destacar. Lula e Dilma, o que foi que eles fizeram com a Polícia Federal? Eles aumentaram tudo da Polícia Federal. Deram total Dinheiro, autonomia, aumentou salário. Isso. E ele é investigado, né? Justamente. Não é réu não, ele é investigado. Veja só, então, aí vem Bolsonaro e quer se intrometer nos assuntos da Polícia Federal. Que inclusive o Moro falou isso. Justamente, ninguém nunca ouviu falar de Dilma e Lula querendo saber o que estava sendo investigado ou qualquer coisa. Mesmo ele sendo. Mas o que foi que Bolsonaro fez? O contrário, né? Eu quero saber. Quero saber o que é que está acontecendo e como vai acontecer. Pronto, aí você entrou num aspecto que eu sempre quis fazer essa pergunta para algum deputado e nunca fiz. Meu Deus. E é uma pergunta fora da caixa. Gente, do Cicleide, como é de fato os bastidores de uma Câmara? O que acontece? Porque a gente que é mero mortal, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Como é esse convívio? O que você sabe mais do que eu lá dentro? Tudo. Olha, o que eu sei é o seguinte, eu procuro fazer o meu papel como legisladora, apresentando leis, requerimentos, indicações, tá entendendo? Esses bastidores... Participo de várias comissões, né, de educação, participo também de negócios municipais, né? Participo também esqueci agora, de cidadania. Da Comissão de Cidadania. Isso, participo também. Mas assim, esses bastidores que você quer saber, eu acho que eu não tenho uma resposta, porque eu não faço parte. Você não faz parte desse... Não. Eu posso usar a palavra coluio, desses coluiozinhos, não gosta não? Não, na realidade, porque assim, o que a gente discute mais entre a gente é concordar ou discordar de alguma coisa, você está entendendo? Nas discussões de projetos, está entendendo? Já há um filtro na Comissão de Constituição, que tudo que é inconstitucional ela já barra, está entendendo? Então só chega para a comissão aquilo que é constitucional. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu participei de uma campanha em uma cidade e que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu cheguei pro gerente da campanha e falei assim, o seguinte, ou vocês me falam o que está acontecendo nessa campanha, ou eu saio fora. Aí foi quando eles me chamaram e falaram assim, Calbi, é o seguinte, a gente já decidiu que o nosso candidato, ele está como figurante nessa eleição, aonde ele vai catapultar ou colocar o nome dele mais na frente como deputado. Eu disse, então não vale a pena eu fazer uma campanha dizendo ao povo, ele vai vencer, ele vai vencer, ele vai vencer, quando o cara é só figurante. Isso eu vi também acontecer em Petrolina. Onde você diz que é candidato, mas está entregando por baixo do pano, vai fulano, cresce. Você já viu isso acontecer? É o que a gente mais vê na política. Pois é, isso me deixou... e eu já falei para alguns candidatos, falar assim, rapaz, não entre para figurar, entre para vencer. E isso tem me revoltado dentro das campanhas. Odaci vem como figurante... Vem para vencer. Ah, tá. Tá entendendo? Na realidade, opa! O que Odaci quer para Petrolina é justamente mostrar como se faz muito com menos. Assim como ele fez nos 2 anos de mandato.
Tá entendendo? Então, assim, outra coisa, o que o Odaci quer é mostrar que o dinheiro público ele é para chegar para as pessoas. Certo. E tem uma transparência, tanto que o portal da transparência foi criado na gestão de Odaci. Tá entendendo? Não é coisa de extremo. Não, portal da transparência, onde o dinheiro está sendo investido. Você vê, hoje nós temos o quê? Quase 1 bi de orçamento anual da prefeitura. É. Para onde esse dinheiro está indo? Para ser mais exato, 984.395,60 Meu Deus, que precisão. É sério. É porque como eu não gravo as coisas, aí eu falo quase 1 bi, porque passou justamente de 950. Então, se passou de 950, é quase 1 bi. Nós estamos né? 1 bi em Petrolina. Inclusive agora, com a nova reformulação, vai para 1 bi e 50 e pouco. Pronto, então veja, o que ele quer é justamente isso. Então, o Odaci ele não sabe vir para uma coisa para fazer de conta. Para ele realmente é real. Então ele não é figurante nessa Não é campanha. figurante. Eu lhe garanto que ele não é figurante. Vem para vencer. Vem para vencer. E você, como é que está seu sentimento? Vamos tirar aí a parte esposa de Odaci, a parte deputada. Vamos para o cabo eleitoral do Ciclete, Dulce Amorim. Quem é esse cabo eleitoral? Veja, eu sou mais de bastidores, né? Mas tenho participado de algumas reuniões, assim, mais também para saber com o que as pessoas estão precisando de nível estadual, e a gente termina tocando nessa questão municipal. É claro que ter a caneta em mão é uma coisa totalmente diferente. Máquina na mão. A máquina na mão, né? Veja só, quando eu vejo as estradas do interior precisando serem patroladas, aí eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo fazer essa conta, não é porque eu seja burra, não. Mas vem cá, se gasta 4,5 milhões com a imprensa em Petrolina por ano. 350 mil reais por mês. Certo? Em um mês. Eu nunca recebi nada, meu Deus. Aí eu pergunto, será que com 500 Graças mil, a Deus, né? 500 mil, a gente não resolveria o problema das estradas? Claro que resolveria. Você tá entendendo? Claro que resolveria. Você vê, então, essas coisas, então, eu fico nessa. E às vezes, quando eu estou no meio das pessoas, aí eu pergunto, você acha justo? Como é que você acha isso? Olha, vocês estão precisando disso, e isso é de ordem municipal e tudo. Então, eu gosto de falar não baseado em mentiras, em fatos, mas eu gosto de ir no real. Você falou uma coisa legal agora, e eu vou dizer pra você que está em casa, você que está aí me ouvindo, saiba de uma coisa, blogueiros de Recife foram contratados nesta eleição, tá lá, ó, Magno, como é o nome daquele lá, do outro lá, Edmar Lira, todo mundo de fora vem agora pra Petrolina pra dizer assim, eu sou bonzinho. Eu detesto isso. Uma das coisas que eu detesto em política é isso, é ver a valorização de blogueiros lá de fora, de jornalistas lá de fora, quando não valoriza a nossa semente aqui dentro. Os caras vêm pra cá, um já botou até programa de rádio aqui. Já botou programa de rádio aqui no Vale. O outro tá vindo pra cá toda semana. Então é isso que me revolta como jornalista, é a não valorização da nossa prata da casa. Mas a gente não vai longe, essa não valorização ela não é só com o jornalismo. Não. A gente vê com o meio cultural também. Tá verdade. entendendo? A gente vê com o meio cultural. Se você for olhar, o meio cultural em Petrolina é esquecido. As pessoas, a prata da casa mesmo é esquecida. Né? Então essa valorização, como é que as pessoas vão se sentir valorizadas? Aí, Calbi, eu fico pensando nesse discurso do já ganhou. Podem até me chamar de arcaica, mas para mim a eleição só se define na hora do voto. Mas é uma realidade. Tá entendendo? Para mim. E aí, porque já ganhou como? Já ganhou como? E fica justamente tentando manipular as pessoas por meio de informação. E usando a mídia que tem, né? Usando a mídia que tem. Então, isso pra mim é o que dói na consciência. Você tá entendendo? Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa com as pessoas, porque isso é brincar com o sentimento das pessoas. É verdade. Maquiar, dizer que tá tudo bem, que não, a saúde tá bem, enquanto a prefeitura aqui não tem um hospital municipal, tá entendendo? Não tem, as pessoas estão morrendo à míngua aqui. Agora mesmo no período da pandemia, quer dizer,
as pessoas que tinham diabetes, as pessoas que tinham problema cardíaco, que tinham outros problemas, parou de existir? Não, essas pessoas simplesmente ficaram desassistidas. Totalmente. Totalmente, porque quem praticamente prestava essa assistência era a UPA. Só que a UPA foi transformada em hospital de campanha. De campanha. Então, como é que ficou essa história? Pois é, onde é que o povo vai se consultar e tudo mais? Aí eu tive dormente um hospital belíssimo. A Frânio também está terminando a reforma de um hospital belíssimo. Tive ontem em Orocó, lá nos próximos dias está sendo entregue um hospital também muito bom. Tá rodando que só Tá entendendo? Então veja só, como é que justifica cidades que têm 18 mil habitantes, que recebe dinheiro inferiormente ao que Petrolina recebe. Inferior e ó, bota inferior nisso. E tem toda essa estrutura. E eu ainda vou lhe ser mais sincero. Você anda no interior do Dormente e várias UBS funcionando. Você está entendendo? E como é que Petrolina não consegue ter um hospital próprio? Porque hoje IMIP é Estado. IMIP é Estado. HU é federal. HU é federal. UPA é do governo do Estado. UPA é do governo do Estado. Então, quer dizer, se a gente tirasse isso, o povo de Petrolina ia todo morrer por uma negligência municipal. O que a gente tem aqui é a casa de parto e pronto. Mas até essa casa de parto, eu estou esperando um relatório para saber quantos partos diários tem feito. Porque a informação que eu tenho é que o IMIP continua superlotado. Você está entendendo? É estranho o negócio, tá? Pois é. Aí eu quero entender realmente essa matemática de como isso está funcionando. Vamos para perguntas fora da caixa? Para a gente terminar? Para a gente terminar, né? Olha, o medo de alguém é só essa. É a segunda. Você tem ódio de alguém? Eu não. Tem cara de ódio não, né? Não, eu procuro... Nos 5 minutos eu fico. Mas depois eu digo que só vai fazer mal a mim mesmo. Eu relaxo. Aí, relaxo. Deixa eu lhe fazer uma coisa. Pessoas tóxicas que você sabe que você já enfrentou e muito nas campanhas e você as tirou da sua vida, você as traria de volta só pelo voto? Não. E ela falou que não tem ódio. Mas eu não traria de volta por questão de princípios. Você tá entendendo? Sim, sim. Porque, veja, se... Não é ódio, eu não quero mais você na minha vida, é isso. É porque, veja só, se essa pessoa ela não comunga das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos... E é tóxica. Por que eu vou querer ela do meu lado? Você já conheceu muita pessoa tóxica? Eu conheci uns 2. É mesmo? É. Eu já conheci uns 10. Eu conheço, aliás, eu conheço mais que 10. E há pessoas que elas prestam desserviço à política, tá entendendo? É mesmo. Eu não vou citar nomes porque não cabe a mim julgar, o julgamento vem de Deus, mas há pessoas que elas prestam desserviço à política. E infelizmente as pessoas não conseguem fazer essa leitura de quem são essas pessoas em uma eleição, entendeu? Então... eu confesso para você que essas pessoas que são de serviço para a política, eu não acho ruim quando sai da política, não. Eu vejo que o Daci já dispensou, e é fato, viu, gente? Pessoas que chegaram e disseram assim, eu vou te apoiar. E ele disse, não quero. Eu vi isso acontecer. Eu já vi. Aí eu fiquei pensando, por que ele fez isso? Poderia ser uma ajuda a mais. Mas aí eu descobri que são pessoas tóxicas que já fizeram ele sofrer no passado. E ele não quer mais. Você é desse jeito, pensa do mesmo jeito. Sim, porque assim, se a gente... Eu acredito muito nas bênçãos de Deus, sabe? E aí de mim se não acreditasse no meu grande Deus, sabe? Porque a gente vê as injustiças desse mundo, como tudo acontece, como as coisas acontecem, né? Muitas vezes a justiça humana termina sendo falha, não é? Alguma coisa assim, mas a justiça de Deus, ela não falha. Ela pode até demorar um pouquinho a acontecer, mas ela não falha. Como é que você consegue ter essa calma, essa brandura evangélica dentro de um antro de muita controvérsia que é a LEP? Mas há os momentos de decepção, há os momentos de choro, tá entendendo? Eu não vou negar para você que durante esses quase 2 anos de mandato eu não tive esses momentos. Tive momento de decepção, momento de dizer, poxa, a coisa não deveria ser desse jeito, ela tinha que ser desse jeito, sabe, de ver uma outra forma. Mas aí a gente sacode a poeira e, Senhor, é para ir para onde? É para fazer o quê? Né? Então, dizer para você que o mundo da política é um mar de rosas, eu estaria aqui mentindo. Não, seria bobagem falar que é romântico, não é? É um mundo de guerra. Não é. Bom, para a gente fechar, do Cicleide, você... tá pronta para essa eleição mesmo?
Odaci não é figurante, você também não é figurante. E aí, tá pronta mesmo? Vai pra batalha, o PT vai ajudar. Vamos sim, vamos pra Cristina batalha. vai ajudar. Aí tu tem que perguntar? Mas eu creio que sim, olha. Deixa eu te falar um negócio. Eu falei isso porque você tem essa pegada assim. Mas é verdade, Mas o PT Cristina ajuda, ajuda, rapaz, com certeza. mas ela As falou que não ia diferenças- ficar com vocês. As diferenças dentro Não é? do partido Ela existem. não falou? Ô, Calbi. Pra mim, ela nunca falou. Falou Viu? sim. Olha, veja só. As diferenças dentro do partido existem, mas na hora que se determina, na hora que se escolhe Sim. o nome, então geralmente todo partido segue junto. Hoje mesmo, na coletiva de imprensa, Cristina não estava, como Gilmar também, eles deviam estar em compromisso, porque também foi uma coisa de última De hora. última hora, eu sei. Mas os assessores de ambos estavam lá. Não, tá tudo bem. entendendo? Olha, a gente fala de Cristina, sabe por quê? Porque no início ela disse que não apoiava Odaci. No início ela falou isso. Mas são os momentos São dos rompantes, é isso? É, o momento dos dissabores da política, tá entendendo? Então, nesses momentos, às vezes a gente fala, às vezes, coisas que não eram para ter ser ditas, não é? E, infelizmente, o que a gente fala, a gente não tem como engolir mais, né? Já Entendi. saiu, já se falou. Então, eu acredito, Cristina é uma excelente parlamentar, tá entendendo? Você andaria tranquilo com ela? Sim, sem nenhum problema. Na hora que ela me convidar para uma agenda, estarei lá com ela, sem Boa. nenhum problema. Isso, Tá entendendo? eu acho interessante de você isso. Viu? Porque você não tem esses rancores, né? De forma alguma, até porque o maior problema de quem tem rancor é de quem sente. Você está entendendo? É uma pedra na mão que só ele sente a dor, né? Só ele sente a dor. Então, o perdão, outra coisa é você entender até a fragilidade das pessoas, não é? Pensar no contexto, por que que aconteceu isso? E você sabe que na política existe aqueles que também inflamam muitas coisas, né? Então, assim, o que aconteceu no passado, eu sei lá quem foi que foi inflamar coisa para Cristina e tudo. Então, assim, eu procuro ver o lado Isso dela. passou. Passou, é uma página que O virou. PT já fez convenção, Convenção? sim, aqui em Petrolina. Não, vai ser dia 16. Dia 16 agora, Dia 16, né? é. Aonde homologa o nome de Vinícius de Santana como vice Isso, e Odaci como prefeito. como prefeito, justamente. Pronta pra guerra. Pronta pra guerra, vamos pra batalha. Eu posso pedir pra depois você vir aqui pedir voto, porque agora você não pode pedir Não, voto. não posso pedir voto. Pode, Né? pode sim. Porque eu quero usar isso aqui, essa arma aqui, pra gente pedir voto, não é? Pedir voto, você pedir voto, Miguel pedir voto aqui. Quem quiser vir pedir voto, senta no meu sofá. E a gente vem na maior clareza do mundo, porque o que a gente tem aqui é um nome à disposição para administrar Petrolina. Você preza muito seu nome. Muito. Prezo demais o meu nome. Eu posso Olha. até dever a alguém sem lembrar, mas dizer assim, que eu sou velhaca, eu não sou. Essas coisas, não sou, tá entendendo? Eu procuro manter minha vida muito bem organizada. E digo mais, assim, é um exemplo que eu trago do meu Você pai. falou que não mente. Um exemplo que eu trago do meu pai. Meu pai nunca me deu ousadia, né, de mentir pra mim, tá entendendo? Nunca me deu ousadia de ver uma cobrança na porta dele. Nunca me deu essas ousadias. Então, foi. Então, assim, eu prezo por essas questões, porque meu pai foi uma das pessoas que eu mais amei nessa vida. Então essa dona Dulce que lhe fez seu parto devia também ser uma pessoa muito boa, né? E ela é viva. Louvado Ela é seja- viva, ela mora em Rajada, dona Minha Dulce. gente! Completou ano esses dias, é uma mulher quantos anos, muito Ana? religiosa. Eu não me lembro os anos dela, acho que é mais de 80 já, mais de 80. Eu com quero conhecer certeza. essa figura. Viu? Mas assim, uma figura, trouxe mais de 1.500 crianças ao mundo. Que massa. Lá na maternidade de Rajada, você tá entendendo? Então, e é uma pessoa muito religiosa. Acho que não faz mais parto não, né? Não, faz não, Cada faz um idade tempinho, E ela hoje tem alguns probleminhas de saúde e tudo, mas é uma guerreirona. Eu gosto de conversar com você porque você é muito sincera, sabe? E vai ficar aqui como documento para as pessoas saberem que há um respeito muito grande de minha parte, do blog A Língua, da Ponte FM com Dulce Cleide, por causa disso, da sua franqueza, né? E eu fico muito contente de ter você aqui comigo, muito obrigado. Foi muito legal com ela hoje, gente, muito gente boa. Fica à vontade para se despedir. Olha, foi um prazer, Calbi, estar aqui com você, um prazer também estar falando para vocês. E Tem assim, muita gente ali, viu? graças a Deus, Eu né? posso ver algumas perguntas para você? Pode. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. A conversa de pessoa comprometida é diferente? Valeu, deputada.
Quem está falando é Luzia Bezerra ali, você conhece? Conheço, uma professora. Sil Bezerra. Beijo, Sil. Antônio Marques. Carlos Amorim. Não vale usar o poder da caneta de deputada para induzir o voto do eleitor ao maridão, não, hein? Olha só! Mas até que eu não faço isso não, meu amigo. Carlos Amorim. É. Conversa fiada de petista, ele disse. Mas olha só. É bom ver isso, né? É. Pedro Japão disse, Calbi Fernandes, pergunta à deputada, qual o motivo de não construção de uma escola de ensino médio na comunidade do Terras do Sul, já que mais de 4.000 meninos jovens estão indo a pé estudar na Areia Branca? Olha, essa pergunta de Pedro ela é muito pertinente e a gente tem lutado para isso justamente pela construção ali na Zona Norte. Esse ano foi aberta uma escola lá na mesma rua do Joaquim André, onde ia ter ensino integral, tá certo? Mas com a pandemia, infelizmente, parou. Mas a gente precisa, eu até coloquei uma outra indicação agora recentemente, para que a gente pudesse trabalhar essa construção que realmente é louvável, realmente a Zona Norte merece e o bairro Terra do Sul com certeza merece, Pedro. Obrigada pela pergunta. Olha só, Leandro, mandando abraço, Edivaldo, Geisele, essa é minha deputada, Luciano Matos, Geraldo Calado, um beijo, Geraldão. Rafael Amorim, acho que é primo, André Vicente, Robinho Amorim, Valdec, Pastor Valdec, conhece o Pastor Valdec? Sim, pessoa figuraça. Figuraça. André Vicente, Álvaro Júnior, Luan Oliveira Coelho. E eu mando aí um abraço para Pastor Valdec e toda a sua família. Ranilson Viana. Isso. Jailson é um grande escultor aqui na região. Gente de Recife também falando. Tem uma pessoa dizendo assim, ó, Samuel Soares. Papo muito bacana, muito legal. Dulce, muito obrigado. Que agora é Dulce, não é mais Dulce Cleide, é Dulce. Isso. Feliz demais por você. Ligoste, eu sou suspeito de falar, entendeu? Sou suspeita. Não posso nem falar, mas que bom que você está aqui comigo, viu? Muito obrigado. Olha, o prazer foi meu e quero dizer assim, que eu estou aberta para críticas. Ontem mesmo uma pessoa dormente colocou lá uma questão de demagogia, a questão de Bolsonaro, que não é uma questão, para mim, eu respeito o que ele pensa, que ele também tem que respeitar o que eu defendo. Eu só não concordo, né? Só não concordo. Respeitar é uma coisa, concordar então, é outra coisa. Jamais alguém vai me ver invadir uma rede social de alguém, tá entendendo? Para colocar desaforos. Eu acho que se eu tenho que colocar uma conversa em dias, eu tenho que colocar olho no olho pessoalmente. Ô, Dulce Cleide, mais uma vez, obrigado. Eu aqui agradeço e que Deus abençoe você, sua família, sua esposa, certo? Um amor de pessoa que fica ali nos bastidores. Fica ali dentro, ali na sala de TV, isso. só... Isso, mas que Deus abençoe e que realmente esse canal possa esclarecer e trazer a verdade para as pessoas. Carolzinha, obrigado. Leve sua deputada para os outros trabalhos. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente.